Fala Brasil, está no ar mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites ou dias. Comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. Talvez você, meu amigo e minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer essa coluna de segunda a sexta, quando possível, quando a internet deixa, né? Para elucidar o que é esse país, esse mundo, em todas as suas dimensões, seja na arte, na cultura, na política, na economia, na sociedade, na vida, enfim. Lembrando, meus amigos e minhas amigas, eu estou aproveitando esse feriado aqui na cidade de São Gonçalo, dia 22 de setembro, que é o dia da emancipação do município, né? Para fazer aquelas colunas que eu não pude fazer ao longo da semana devido a problemas que eu tive com a minha conexão da internet. Então, já que eu não estou trabalhando nesse período, resolvi fazer essas colunas aí para tirar o certo atraso, né? E hoje, meus amigos, aliás, hoje não, né? Nessa coluna, eu vou falar sobre a relação, né, que as polícias federais têm com a população em geral, né? Já que isso ficou escancarado na última semana e no início dessa semana aqui. Então é preciso refletir qual é o papel dessas polícias, já que essas polícias, né, as polícias federais, são tidas como polícias mais especializadas, com um grau de cientificidade maior, né, que um grau de preparo maior, e é preciso que a gente, né, matize isso, ou seja, que a gente relativize isso para que a gente possa entender, né, o que tem que mudar, né, na nossa relação com a polícia, principalmente na relação da polícia com a gente, né? Que eu acho que esse que é o central da coisa. Em primeiro lugar, meus amigos e minhas amigas, eu quero falar que, apesar das polícias federais, eu estou falando tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária, né? Realmente, você ser composta por quadros intelectualmente um pouco mais preparados, né? Diga-se de passagem, né? Devido ao grau aí de complexidade dos concursos que você tem que fazer, né? E dos requisitos que você tem que cumprir para ingressar nessas polícias, ainda assim é uma polícia. Né? E o que é uma polícia? Né? Em qualquer sociedade, a polícia é um órgão de repressão do Estado. Não, a polícia cidadã. Não, a polícia é um órgão de repressão do Estado. Para o bem e para o mal. Né? Então, assim, a polícia serve para reprimir. Né? E numa sociedade de classes como é a sociedade brasileira, a polícia ela vai servir a classe que está no poder, em via de regra. Não, porque justamente você tem uma estruturação política, jurídica, econômica que impõe isso a ela. Né? Não é a vontade de um ou outro, não, é como as coisas são, como elas são montadas, é como a estrutura da sociedade é montada, é como a engrenagem tem que funcionar, e as polícias, os órgãos de repressão do Estado, elas fazem parte disso. Então, em primeiro lugar, eu quero colocar isso para que a gente não fique idealizando uma polícia que não existe. Polícia Federal, seja rodoviária, ou seja a própria Polícia Federal, ela existe para garantir a ordem para o Estado. O Estado ele existe para garantir os direitos daquelas classes que o sustentam. Né? E não acho que é o povo, não. As classes que sustentam o Estado, para quem ela trabalha, são as classes que são dominantes. No caso aí de um sistema como o Brasil, né, capitalista como o Brasil, é a burguesia, né, o que seja a burguesia brasileira, o latifúndio, enfim. Então, falando de um país como o Brasil, onde você tem latifundiários e burgueses que mandam no Estado, porque tem o dinheiro, porque tem o capital. Essa é a realidade.
A polícia ela vai representar isso. Então, quero colocar isso, porque quero deixar isso bem claro, né? Para não ter nenhuma dúvida sobre o que eu vou falar aqui, né? E, obviamente, né, nesse caso, a polícia ela é um órgão contra o povo. Assim, em geral, você vende a imagem que a polícia tem que serve ao povo, tem que defender o cidadão de bem, blá, 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 mas a polícia, em via de regra, age contra o povo. E em algumas situações isso fica muito evidente. Na Polícia Militar, ela está cheia disso aí, na Polícia Militar no Rio, em outros lugares, está cheia desses exemplos, mas assim, a Polícia Federal, seja rodoviária ou a Polícia Federal em si, ela às vezes parece, não, tem a Polícia Federal, é o diferente. Não é. Olha só como não é, né? Na semana passada, né, a menina, né, uma menina chamada Heloísa dos Santos Silva, foi morta após ser baleada em uma abordagem da Polícia Federal, né, no Rio de Janeiro. Ela foi morta, parece que o carro onde ela estava, que era o carro que era conduzido por seu pai, né, era um carro que acusou ter sido um veículo roubado. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, perseguiu o carro do pai, né? Segundo aí relatos do próprio pai, iria encostar, mas antes disso os policiais, né, atiraram contra o carro e atingiram a menina, Heloísa, e ela veio a óbito, ela veio a falecer. Né? Isso aí é uma tragédia assim colossal, né? Não para aí, né? Porque segundo consta, né, a menina Heloísa veio falecer no sábado, né, dia 16, e no dia que aconteceu o evento, ou seja, o ocorrido, a tragédia, 28 policiais, né, federais, rodoviários, né, segundo testemunhas, foram ao Hospital Adão Pereira Nunes, né, e ficaram vasculhando o carro, mexendo no carro e fazendo pressão contra a família da menina. Né? Ou seja, tentando desarticular algo, né, que foi um crime, né, que foi um erro, aliás, que foi um erro dos policiais e que poderia ter sido só um erro com consequências drásticas e motivado, obviamente, aí por outras questões, né, e isso de um erro passou a ser um crime, né, justamente por essa questão, né, da tentativa de coerção, de coação, né, da menina, da família da menina, né, para que eles não apresentassem aí o seu testemunho ou então forjassem provas, né, dentro do carro em relação ao que tinha acontecido. Essa é a atuação da Polícia Rodoviária Federal. Foi a mesma Polícia Rodoviária Federal que tentou, né, impedir eleitores do Lula de votar, né, nas últimas eleições. Foi a mesma Polícia Rodoviária Federal a qual o seu ex-diretor, né, Silvinei Vasquez, está preso por ter participado dessas tramas golpistas. Enfim, essa Polícia Rodoviária Federal, que é a Polícia Federal. E um outro caso que eu vou comentar aqui, e que também ganhou repercussão, e também assim, me foi relatado pelo nosso amigo Hamilton, né, Hamilton Brito, né, sempre aí um grande colaborador da coluna, né, um outro caso que houve em Salvador, né, aliás, na Bahia, não estou bem certo se foi em Simões Filho, né, que após assim a morte de um policial federal
em um confronto, né? Tinha um confronto, né? No bairro de Valéria, lá em Salvador, né? Na última sexta-feira, dia 15, houve a morte de um policial federal chamado Lucas Caribé, e após a morte desse policial, que lamentamos, inclusive, né, obviamente, começou a haver uma série de operações nos bairros aí pobres de Salvador, e que resulta, até o momento, né, até ontem, com 14 mortos. Né? Então, assim, né, 4 suspeitos, hein, foram mortos no dia do confronto, 15 de setembro. Um suspeito foi morto no sábado, dia 16. 4 suspeitos foram mortos, né, no domingo, dia 17, e 5 suspeitos foram mortos na última quinta-feira, né, ontem, né, na verdade, dia 21. Né, ou seja, são 14 pessoas mortas. Independentes aí se são criminosos ou não, são 14 pessoas mortas. Isso é eficiência? Isso não é eficiência. Né? Isso é massacre. Nesses 14 pessoas poderiam estar presas. E aí você ia tentar provar, né, se eles eram ou não, estavam ou não envolvidos na morte do policial, que é uma morte que tem que ser investigada, obviamente, em todas as suas dimensões. Mas 14 mortos já passa a ter, né, já passa a ser um problema. Mas a polícia existe para isso, meus amigos e minhas amigas. Não se iludam. Seja ela militar, civil ou federal, ela existe para atuar na repressão ao povo, seja na criminalidade, ou seja em casos de revoltas e rebeliões, que não é o caso nesse momento do Brasil, mas pode ter certeza que quando houver alguma rebelião popular, alguma revolta popular no Brasil, essas polícias irão atuar contrariamente ao povo. Não se iludam. A Polícia Federal está agindo hoje contra os bolsonaristas, contra a extrema-direita. E, sim, que bom que estão agindo contra a extrema-direita, porque eles são golpistas. Mas agirão também contra o povo quando isso for necessário às classes dominantes. Então, para aqueles que têm uma certa consciência das coisas, não se iludam com o papel da polícia no Brasil, seja ela civil, militar ou federal. E, tendo dito isso, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até a próxima coluna!